Estamos de volta e faça o seu cadastro no site istoemanaus.com.br para concorrer a uma secadora Brastemp, oferta do Lava Jato do Zé. Mas quando eu ligar para você, não diga alô, diga Isto é Manaus. E você terá que estar assistindo o programa. No próximo bloco, estivemos na Vineria Adega, onde conversamos com o assessor do APTO, o senhor Takashi Yamauchi. Muito bom dia para você da nossa TV em Tempo, a nova TV em Tempo, canal 10 do SBT local. E muito bom tudo para você da nossa TV web, www.istoemanaus.com.br, 24 horas ao seu serviço. Hoje nós estamos com um novo parceiro, um parceiro que eu recomendo muito, porque aqui você tem os donos da casa para te atender. Aqui você tem os vinhos do primeiro e do velho, do novo mundo, você tem uma variedade muito grande de embutidos, você tem carnes especiais com cortes especiais e vinhos importados do velho mundo. Olha, gente, vou dizer, nós estamos falando da Vineria Adega, que fica na rua Maceió, bem em frente ao Ministério da Agricultura. Telefone 3658-3435 e o WhatsApp 981930777. Então você tem carnes especiais e na sexta e sábado você tem um almoço aqui harmonizado, feito pelo consultor Reis, que também é uma pessoa que conhece muito de vinho. Então, sem falar que são representantes exclusivos dos espumantes e vinhos da Casa Perini, que foi eleito em 2017 o melhor vinho do mundo. Eu estou falando de uma coisa nossa, brasileira, o melhor vinho do mundo. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o senhor Takashi Yamauchi, que é assessor da APTO. E nós vamos falar de um assunto hoje que até então ele é pouco abordado e a gente não se vê falar muito, mas tivemos um pouco de conhecimento de que é uma coisa que vai de encontro à necessidade de muitos segmentos. Sr. Takashi, vamos primeiro saber, o que é o terceiro setor? O terceiro setor nada mais são do que associações, fundações, igrejas, partidos políticos, sindicatos, a que eram denominados antigamente de sem fins lucrativos. Mas esse termo, em 2002, com o novo Código Civil, alterou para sem fins econômicos. Então, são associações, organizações que trabalham para fazer interface, tanto com as empresas como o setor governamental. E qual é o objetivo maior dele? O terceiro setor, no mundo inteiro existe isso há muitos anos, isso é uma estrutura conhecida, só para ter uma ideia, a primeira organização no mundo data de 1121, que foi a origem da Cruz Vermelha Internacional. Né? No Brasil, a primeira instituição data de 1553, que é a origem da Santa Casa de São Vicente. Então, também são organizações que existem há muitos anos. Infelizmente, no Brasil, esse assunto não é abordado tecnicamente na academia, principalmente no curso de Direito, Administração, Contabilidade, Economia. Então, a falta dessa informação dentro da grade curricular leva a todo um desastre de falta de informação sobre esse assunto. E como foi para o senhor pegar esta veia e desenvolver tão bem como o senhor faz? Na verdade, eu tive, dentro das minhas atividades, um conhecimento através de um grupo alemão chamado GTZ, que veio ao Brasil para poder treinar pessoas que possam difundir essa ideia no processo. Então, eu tive a sorte de ser um dos escolhidos nesse processo e aí eu tenho atuado com isso desde 75. Bom, economicamente, a gente percebe que o Brasil passa por uma fase de mudança muito grande com o advento da indústria 4.0, com as outras novidades. Veio também o fator crise para fazer com que você se reinventasse. Eu ainda não consegui, estou buscando, mas não consegui me reinventar ainda. Então, como é que o terceiro setor pode contribuir numa pequena, média empresa? Só para ter uma ideia, a maioria das empresas, organizações, quase todo mundo participa de alguma associação, de algum sindicato, está participando. Só que não tem ideia de como é que isso deve funcionar, o que podem fazer.
Então, o que existe hoje é um total desconhecimento dessa ferramenta. Então, participa sim, grande parte do pessoal, só que não tem a mínima noção do que se faz com essas organizações, por não estar estudando na academia, que causa esse problema. Professor Takashi, para cada caso é uma maneira de atuar ou existe uma coisa genérica onde se faz umas pequenas adequações para que o terceiro setor... Não, cada organização, né, tem sua maneira de trabalhar. A lei é uma só. Né? É comum muitas vezes você ver uma associação, por exemplo, que escreve no estatuto que vai cuidar da saúde, meio ambiente, vai cuidar de cachorrinho, de velhinho, não sei o que tal. Isso é completamente ilegal. Né? Você vai fazer uma atividade meio ambiente, tá, então você tem que ter um engenheiro ambiental, você tem que ter todo o registro no CREA e tem que ter uma expertise para isso. E se eu vou fazer atividade ambiental, não posso estar desenvolvendo atividade de saúde, porque aí saúde teria que ter o registro no Conselho de Medicina e outros conselhos. E o pessoal faz confusão, como o cartório aceita tudo, no fim acaba colocando que a entidade vai cuidar de criança, cachorro, meio ambiente, saúde, educação, e coloca uma miscelânea de situações. Isso é completamente ilegal. E lá fora, como que essa coisa funciona, senhor? Então, como eu estava falando para vocês, né, o Brasil é elogiado pelo volume de leis e normas que tem sobre isso. Nós já passamos a casa de 2.800 leis no Brasil. E essas legislações são relativamente bem feitas. Infelizmente, o brasileiro não costuma ler essas leis. Então, com isso, não tem tido o uso dessa ferramenta. E quando se fala em associação, todo mundo pensa, em primeiro lugar, que é fazer caridade, assistencialismo, coisa parecida. E não é nada disso. Não é o caso. Não, não é nada disso. E o pessoal não tem noção do que é isso. Mas quando o senhor falou no início que eram organizações sem fins lucrativos e que agora passou a ser uma outra denominação, então se pode oferir lucros? Sim, sempre pôde, sempre pôde. Por isso que o Código Civil mudou. Então ela tem que fazer com que, como ela não tem capital, quando ela constitui um processo, então ela tem que ter alguém aportando recurso, alguém está ajudando o processo, que são os investidores. E essas pessoas que investirem, logicamente, têm direito a receber de volta seus investimentos. Isso é a maneira como você vai lançar na contabilidade que define isso. Bom, o senhor já deu uma rápida pincelada na área de atuação, mas eu queria esmiuçar um pouco mais. Vamos lá. Como é que entra o terceiro setor? Vamos dizer, o meu segmento é a comunicação. Sim. Como é que eu encaixaria o terceiro setor dentro do meu segmento? A área de comunicação, a área de informação, ela não é para ser empresa. Ela pode ser uma associação e, por exemplo, assim, grande parte das rádios, por exemplo, comunitárias, muitas não são fundações, não são associações também, fundações e associações. Então, ninguém está falando que teria que ser empresa. O que vai diferir a associação da fundação? A associação não tem capital. A fundação tem que ter um bem e um capital. Então, você pega, por exemplo, o caso clássico, por exemplo, da TV Cultura. A TV Cultura é a Fundação Padre Anchieta, não é isso? Então, ela é uma instituição, tem televisão, tem rádio, tem jornal, tem tudo. Não tem problema nenhum. Então, só que ela tem toda a imunidade tributária na sua operação, enquanto que você, como empresa, tem todo o pagamento de tributo. Sr. Takashi, a gente vê também um volume bastante expressivo de ONGs. Sim. Aqui, muito mais do que tipo no Nordeste ou os sertões nordestinos, que a gente quase não vê a atuação das ONGs naqueles lugares. Não tem. No Brasil inteiro... Tem, mas a Amazonas é um foco muito maior. Seria em função de quê? Em função do mineral que existe aqui? Não. Na verdade é o seguinte, eu uma vez comentei com o governador aqui de Amazonas que Amazonas não sabe ganhar dinheiro com o nome Amazonas. Todo mundo ganha em cima do estado com o nome Amazonas e a comunidade Amazonas não sabe ganhar dinheiro sobre isso. Eu brinquei com ele sobre isso, né? A verdade é o seguinte, né? A Amazônia Legal, que você compreende vários estados, não só Amazonas, né? Ela tem um volume de organizações muito grande, só que a maioria está ilegal. Então, grande dificuldade nossa, mais de 90% das organizações não atende às legislações básicas brasileiras. Então, tem o CNPJ, só para ter uma ideia de dados, né? Os dados de 2010, tá? No Brasil, tem mais de 680 mil organizações registradas. Delas, o que está em atividade realmente no mercado, nós estamos falando de coisa de 250 mil só.
Então você tem 680 mil registros, a maioria nunca prestou conta, nunca declarou imposto de renda e tal. Então, na verdade, o que existe em operação são algo em torno de 250 mil organizações. Então, é um volume grande. Tá? Em termos de população per capita, de número de organizações, você pega Estados Unidos, por exemplo, a cada grupo de 500 habitantes tem uma organização. No Brasil, esse número chega a dar 300 habitantes uma organização. Então, você vê que tem organização muito além do que seria necessário. Né? O que existe é um amadorismo muito grande e não sabe para que serve isso. Pois é, isso é que eu queria entender. Se eles estão ilegais, sim, não estão fazendo a coisa como deveria ser feita, por que eles estão aqui então? Esperando a oportunidade. Muita gente monta a organização imaginando pegar dinheiro do governo, é só isso que eles pensam. E aí aproveita para celebrar convênio, algum tipo de acordo com o governo. Só que essa brincadeira acabou. Com a legislação do marco legal, né, que é a 13.019 de 2014 e a 13.204 de 2015, ela começou a estabelecer forma de trabalho diferente. Só que as organizações não estão preparadas para isso. E os municípios, por sua vez, também não fizeram legislações compatíveis para atender essas novas legislações também. Então existe ainda um buraco negro ainda nesse processo. Nós vamos fazer um intervalo comercial e vamos voltar em seguida ainda falando das empresas que têm o terceiro setor atuante dentro delas. Voltamos já.